never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Em 1940, o Pacaembu vem para assumir esse posto de estádio municipal mais moderno da Paulista. Comporta eventos estaduais, interestaduais e até nacionais. Vamos pensar que até 1940, o estádio mais moderno de São Paulo até então era exatamente o Parque Antártica. Iniciou como Parque Antártica no final do século XIX, né, em 1892, quando era o Parque da Companhia Antártica e havia um campo lá dentro, mas não chegava perto de ser um estádio. E aí ele sofreu algumas alterações ao longo do tempo, foi recebendo público, partidas e torcida, até que em 1917 o Palestra passa a arrendar o estádio, a ser locatário diretamente com o proprietário. E em 1920, com a ajuda do conde Francesco Matarazzo, o Palestra Itália adquire, então, Parque Antártica como um todo, parte onde, inclusive, comportava o campo, foi sofrendo melhorias ao longo dos anos, até que no final da década de 20, ele começa a passar por uma grande transformação. Era até mais do que uma reforma, chegava a ser uma reconstrução, porque aquele velho campo que contava com os espetáculos que receberam os Jogos do Palestra nas décadas de 10 e 20, tinham arquibancadas de madeira, pranchetas de madeira esculpidas na terra, passaram a ser construídas ali naquele mesmo lugar, arquibancadas de cimento armado, que era uma grande novidade na época. E em 1933, Palestra Itália time inaugura o Estádio Palestra Itália, ou Stadium Palestra Itália, como foi chamado naquele período, e foi um visual que marcou o estádio até a década de 60, porque ele tinha um campo construído mais ou menos perto da onde era o primeiro campo na época da Companhia Antártica. Ele só não tinha aquela ferradura que ligava as duas arquibancadas, o que foi um visual que marcou o estádio até o final de 2010. Então, assim, o torcedor que se lembra do estádio, do formato dele, até 2010, com aquelas duas arquibancadas ali, setor Visa, numerada coberta atrás do banco de reservas, e tinha aquele arco formando uma ferradura como um todo no formato do estádio. Era até possível visualizar as piscinas do outro lado, né? Aquele estádio ali, ele começou então a ser concebido no final da década de 20, que é quando tem a reforma. Em 1933 inaugura aquele formato de estádio, porém só com as duas arquibancadas frente a frente. Depois, na década de 60, que ganha aquele arco e sim o jardim suspenso, que é quando o torcedor tem a memória mais fresca daquela que era um charme, né? O jardim suspenso era um charme. Então ele passa a ficar com aquele visual até o fechamento em 2010 para a construção do Allianz Parque, que se inaugura em 2014. E o primeiro jogo da história do Pacaembu foi em 1940, no dia 27 de abril de 1940. O estádio é inaugurado com um evento cívico, né? Atletas fizeram uma evolução no campo, carregaram bandeira, uniformizados, com a presença de autoridades. No dia 28, que foi o dia seguinte, aí sim, o primeiro jogo da história do Pacaembu, coube ao Palestra ter a honra de participar, protagonizar o primeiro jogo da história do estádio do Pacaembu. O nome do troféu, inclusive, é possível ler na taça, Torneio dos Campeões, porque tinha o Corinthians, o Palestra Itália, tinha o Curitiba e o Atlético Mineiro. Então esses times se enfrentaram num formato quadrangular para poder fazer o primeiro torneio, no caso, da história do Pacaembu. O Palestra goleou o Curitiba por 6-2, saiu perdendo por 1-0 logo no começo da partida, gol de Zequinha. Entretanto, buscou a virada ainda no primeiro tempo com gols de Etchevarrieta, virou para 3-1. Etchevarrieta, que foi o estrangeiro que mais fez gols na história do Palmeiras, era um atacante argentino, por muito tempo jogou no Palmeiras, Palestra Palmeiras na década de 40. Ele deu início à arrancada daquela virada para 6-2 no Pacaembu. Curiosamente, o árbitro daquela partida foi Heitor Marcelino Domingues. Para quem não sabe, ele foi o maior artilheiro, e é até os dias atuais, ele detém este recorde de maior artilheiro da história do Palmeiras. Ele jogou no Palestra Itália de 1916 a 1931, e no final da sua carreira como atleta profissional, ele ainda atua como árbitro. E aquele jogo
a inauguração do Pacaembu, em 28 de abril de 1940, ele é o árbitro da partida. Com placar elástico, então, o Palestra liquida a partida contra o Coritiba, garante a primeira vitória, e no jogo seguinte, ao Palestra e Coritiba, tem Corinthians e Atlético Mineiro, o rival alvinegro leva a melhor, e então os dois clubes, Palestra e Corinthians, ficam com uma final em disputa no próprio Pacaembu, exatamente uma semana depois. E o Palestra leva a melhor por 2-1 e garante a taça que valeu a disputa do torneio dos campeões, que é a taça de inauguração do Pacaembu, referente aos jogos contra o Coritiba e contra o Corinthians, aos jogos do quadrangular, portanto. O primeiro jogo da história do Pacaembu foi do Palestra Itália, contra o Coritiba, uma goleada por 6-2, e nós já ganhamos um troféu logo em seguida, uma semana depois, contra o Corinthians, e é por isso que essa taça ela tem um significado tão especial para a história do Palmeiras, do Palestra Itália, por ser justamente o primeiro jogo de um dos maiores palcos da história do futebol brasileiro, o Pacaembu, palcos de jogos eletrizantes, emocionantes, palcos de muitos títulos, inclusive do Verdão, alguns na própria década de 40, o nosso primeiro título com o nome de Palmeiras em 1942, eu poderia numerar aqui diversos, 1959, cujo jogo foi disputado em janeiro de 1960 contra o Santos de Pelé, teve também o Campeonato Brasileiro de 1994 contra o Corinthians, tivemos diversas conquistas nesse palco glorioso do futebol brasileiro que o Palestra teve a oportunidade de ser protagonista do primeiro jogo, portanto uma taça especial. Lembrando também que 1940 foi uma temporada extremamente relevante para a história do Verdão, porque foi um ano vencedor, né? Ao final daquela temporada, o Palmeiras, ainda Palestra Itália, levanta a taça do Campeonato Paulista de 1940.